Bom, gente, nessa questão, ele fala aí de 4 chaves, né? E chaves que eu falo de grupos, né? Também assim chamado nos esportes. Enfim, eu vou pedir para que vocês façam o mesmo esquema das outras questões, deem uma olhada nessa questão de número 5 da folha, dá um pause enquanto isso, quando precisar, dá o play que eu vou estar aqui resolvendo. Bom, se você voltou, vamos então à resolução dela. Na número 5 ele falava assim, uma questão da FUVEST. Participam de um torneio de voleibol, 20 times. Ele falava então que eram separados em 4 chaves. Se ligou o que é uma chave? Outra chave? Outra chave? Outra chave? Isso aqui é diferente, né? Mas assim, chave também. Bom, brincadeiras à parte. São 4 chaves. Dentro dessas 4 chaves, cada grupo tem 5 times. Por isso 5, 5, 5 totaliza 20 times. Já é? Bom, ele fala que na primeira fase do torneio, os times jogam entre si uma única vez, um único turno. Todos contra todos em cada chave. Sendo que os 2 melhores de cada chave passam para a segunda fase. Como eu já estou ligado também na leitura, eu vou fazendo então por parte. Por exemplo, essa primeira fase, deixa eu ver se está aparecendo, tá? Primeira fase. Essa primeira fase ela vai ter, por exemplo, na chave 1, vê se você entende assim, quantos jogos. Cada jogo é necessário dois times, né? E tem quantos times disponíveis? 5. Aí agora só resta saber se o ideal seria fazer arranjo ou combinação. Bom, eu já adiantei o C, que é combinação com certeza, é porque onde que eu percebo isso? Onde que eu percebo então que já que é combinação, né? Então a ordem não importa em alguma coisa. Onde que ela não importa? Onde que tá a deixa disso? Eu acho que é na parte que ele fala assim, eu acho não, tenho certeza. Os times jogam entre si uma única vez, um único turno. É só lembrar que se você fizesse o arranjo, lembra que o arranjo é a mesma coisa que o PFC? E o arranjo é aquilo em que a ordem importa. Em outras palavras, se você troca a posição, está importando. Nesse caso aqui, se você troca as posições, é aquele mesmo papo que a gente já fez em outra questão. Se fosse o time A contra o time B. Dependendo de cada interpretação e de cada enunciado, isso pode ser igual a isso ou isso pode ser diferente disso. Por exemplo, para que isso seja igual a isso, a ideia aqui é de combinação. Para que isso seja diferente disso, teria que ser uma ideia de arranjo, ou seja, você fazer trocas de posição faz diferença. Combinação não faz diferença. Ou seja, o jogo A versus B ou B versus A vai contar como um único jogo e não como 2, tá? Para você não contar justamente dobrado. Ou, se você também poderia fazer assim, ó, ao invés de combinação 5-2, você poderia colocar 2 traços, 5 e 4, porque você tem que escolher 2 times para ter o jogo, mas eles não vão jogar ida e volta, né? Eles vão jogar um turno, então tem que tirar esse lance que a gente está contando a mais, né? Que é tirar aqui e dividir pelo fatorial das escolhas. A gente já fez isso algumas vezes, né, ao longo dessa aula. Beleza. Aí você vai acabar fazendo isso para todas as chaves, né? Bom, isso aqui vai dar 10, já adianto para você. Então tem 10 jogos no primeiro grupo. Aqui vai ser a mesma coisa, combinação de 5-2, que vai dar 10. Aqui também vai ser combinação de 5-2, vai dar 10 e vai dar 10. Ou seja, no final da primeira fase, cada grupo tiveram 10 jogos, então já tem 40 jogos. Até que já dá para eliminar, por exemplo... Cadê? Letra A... só a letra A. Achei que dava mais. E provavelmente a B, né? Porque 41, acho que ainda tem mais fase. Ó, segunda fase. Na segunda fase, o que ele fala que vai acontecer? Vamos ler? Ele fala assim... Os 2 melhores de cada chave passam para a segunda fase. Na segunda fase, os jogos são eliminatórios. Depois de cada partida, apenas o vencedor permanece no torneio. É o famoso mata-mata, né? Nessa segunda fase, né? Fase de mata-mata, que é assim chamada no futebol, por exemplo, a gente vai ter quantos times passando? Bom, da primeira chave vão passar 2, os 2 melhores colocados, os 2 daqui, então vão passar um total de 8 equipes, tá? E essas equipes elas vão se enfrentar. Então vão ter quantos jogos, né? Então cada equipe vai enfrentar uma outra. Então vão ter, digamos assim, 1, 2, 3, 4. Porque ele nem disse como que esses times vão se enfrentar. E uma outra ideia que ele fala também, que ele fala que são jogos eliminatórios, né? Não vai ser todos contra todos. Então, por exemplo, vão acabar sendo selecionados desses 8 times, 2, e vão fazer uma partida. Quem vencer, continua, quem perder, tá fora. É basicamente isso, por isso o nome é mata-mata. E aí aqui, a gente vai ter o seguinte... Vê se você entende assim, nessa segunda fase, digamos que esses 2 do mesmo grupo se enfrentem depois. Aí vai ter um jogo aqui, um jogo aqui, um jogo aqui, um jogo aqui. Então, digamos assim, 4. Ah, Kaique, mas poderia então, né, eu já vi campeonato de que o time da chave 1 joga da chave 2. Inclusive é o mais provável mesmo, você tá correto. Mas, de qualquer maneira, se aqui classificou A e B, aqui C e D, vai ter um jogo A igual alguém, por exemplo, A e C, e B com D. E aí vai passar o vencedor de cada um. De qualquer maneira, 2 jogos, né?
né? Um A versus C e o outro B versus D. Aí esse daqui jogar com o outro dali, vão ter mais 2 jogos. Um daqui enfrentando um de lá e o outro segundo daqui, o segundo de lá. Enfim, independente do cruzamento, 4 jogos na segunda fase. Aí, né, desses 4 jogos vão passar quantos times? Sobram 4 times, né? Foram 4 jogos, cada jogo tem um vencedor. Bom, esses 4 times vão compor a chamada terceira fase. E nessa terceira fase, vão ter quantos jogos? Se são 4 times, então vão ter 2 jogos, né? Entende assim? Sem time Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Vai ser um Fla-Flu e um Botafogo e Vasco. Alguma coisa desse tipo assim. 2 jogos. Vão sair 2 times, né? 2 jogos, cada jogo tem um vencedor. Então, 2 times eles já vão compor a quarta fase. Ou também poderia ser chamada de quê essa quarta fase? É a fase final, né? Ou seja, daqui vai sair o título, né? O campeão, digamos assim. Ô campeão, dá uma olhada aqui. 2 times vai ter um jogo. Um jogo. Vamos ver quantos jogos tem? 40 lá no início, 44, 46, 47. Beleza? 47 jogos aí você marca aí bonitinho. Valeu, até a próxima.